Gostaria que se o senhor poderia nos explicar um pouquinho sobre... Nós sabemos que em outros planetas existem outros seres. E aqui, para nós chamamos eles de extraterrestres, certo? Nós, encarnados, temos condições de dar passividade a esses seres? Eles são mais evoluídos ou eles podem ser até inferiores e chamamos eles de extraterrestres e não têm formas humanas? E o encarnado, ele dá passividade, ele alega que ele dá passividade para um extraterrestre. Há essa possibilidade? Primeiro nós precisamos analisar a evolução do espírito, a evolução do indivíduo. Dependendo da evolução do indivíduo, do espírito... Do encarnado. Do desencarnado, que vai se comunicar. Às vezes ele quer se comunicar. Mas não há estrutura mediúnica, nem perispirídica do médium, nem de sensação, e nem de capacidade para traduzir o pensamento daquele espírito. Então, o que nós fazemos? Nós fazemos um efeito, desculpa usar o termo, mas é o que nós chamamos, efeito sanduíche. Efeito sanduíche, o que significaria isso? Esse espírito se acopla num outro espírito de evolução mediana, se acopla, entenda o acoplamento, ele é perispirídico. Esse espírito de uma certa evolução, ele se acopla, primeiro mentalmente, em outro espírito desencarnado, para que aquele espírito desencarnado se acople no médium. Nós fazemos muito isso com a irmã Teresa aqui. Sim. Eu sei como que é feito isso. É raríssimas vezes que o médium dá a passagem diretamente a ela. É raríssimas vezes. Aí é quando o médium está emocionalmente mais equilibrado, mais tranquilo. Então aí há a possibilidade. Mas como nem sempre isso ocorre, então é necessário o efeito sanduíche. É necessário se fazer esse tipo de se realizar esse tipo de fenômeno. Ok. Mas se há essa capacidade. Mas as formas de comunicação... Elas mudam olha, então eu vou dizer, a senhora tocou num assunto que eu iria encerrar. Tá. Eduardo estava com insônia na segunda-feira, então eu aproveitei da insônia dele e narrei uma situação, uma experiência que nós vivenciamos agora, pouco tempo, e estava comentando com ele. Nós tivemos a oportunidade, nós estávamos mais ou menos em 100 pessoas num recinto, e nós tivemos a oportunidade, onde a irmã Teresa nos convidou, e que nós teríamos ali a presença de um espírito que vinha da constelação de Hércules. Constelação de Hércules não tem sol, é uma constelação. Ela fica 27,4 quilômetros, 27,4 anos-luz da Terra. É uma constelação que está saindo já do estágio de mundo feliz para mundo celeste. E esse espírito que veio, segundo na hora a irmã Teresa nos disse, ela tinha nos falado que esse espírito viria para nos falar sobre comunicação, sobre pensamento, sobre os potenciais divinos. O que os meus olhos viram, eu não conseguiria narrar a vocês a capacidade desse espírito. Quando ele chegou no recinto, parecia-se uma névoa, apenas uma névoa, não tinha forma. E então a irmã Teresa nos disse, fixem bem os olhares de vocês sobre essa névoa. Então ele foi tomando aquela névoa, quando nós fixamos o olhar, nós víamos elementos que rodeavam o nosso ambiente, indo para aquela névoa.
ela disse ali, olha, o perispírito dele está completamente reduzido. Era imperceptível ver o perispírito dele. E conforme ele aderia àquelas estruturas, daqueles elementos do nosso ambiente, ele foi tomando uma forma. Aí ele tomou uma forma. E se apresentou de nome Lui. E ele disse, é apenas um nome. E daquela forma ele tomou outra forma, e tomou outra forma, e tomou outra forma. Quando nós percebemos, ele já tinha tomado mais de 60 formas. Um piscar de olhos. E aí ele nos disse a respeito da bicorporeidade. Ele começou vagarosamente pensando num canto do nosso planeta. Conforme ele pensou num canto do nosso planeta, ele plasmava automaticamente, saía da mente dele, um holográfico tão perfeito, mas tão perfeito, com rico detalhe, nos mostrando aonde ele estava, qual o canto do nosso planeta. Aí então ele novamente, ele pediu que nós nos concentrássemos, e ele foi daquele ponto para mais 10 pontos. Tudo isso pelo pensamento. E nos 10 pontos que ele estava, em alguns lugares ele se fez ver, ele se comunicou. Em 10 pontos se comunicando do nosso planeta, em 10 países diferentes. E abriu-se telas novamente diferentes. E aí então ele fez isso no nosso sistema solar. Ele fez em Marte, consequentemente continuou com os 10 aqui, fez em Marte, Júpiter, depois saiu do sistema para 50 lugares diferentes. E cada lugar que ele ia, abria-se uma tela. E aí ele foi nos mostrando a capacidade da bicorporeidade, a capacidade da comunicação. E de uma rapidez estrondosa. Não daria para calcular. Não dá para calcular. A rapidez do pensamento. O pensamento dele, quando nós vimos, estava em 100 lugares diferentes. 100 lugares diferentes. E ele estava completamente consciente dos 100 lugares que ele estava. Falando 100 idiomas diferentes. Isso é um potencial. Essa é a comunicação que se dá no universo. Por isso, e aí ele nos disse, por isso que o Cristo, que é o Cristo do nosso sistema, ele pode estar em todos os lugares simultaneamente pela força do pensamento dele. E de forma consciente. Ele falou, eu estou usando 0,5% da minha capacidade. 0,5% da minha capacidade. Isso é a comunicação. Então ele pode estar em qualquer canto do universo e criar essa comunicação. E ele pode até se materializar, como assim ele fez. Nos 10 lugares depois ele se materializou, que poderia ser visto. Só que as pessoas não sabiam que era um espírito desencarnado. E mais, com 100 formas diferentes. E traduzindo todos os idiomas na tela. Pela linguagem do pensamento, nós conseguimos entender os idiomas. O que estava sendo falado. Jamais na minha vida tinha visto algo tão estupendo. A capacidade que nós possuímos. A capacidade que nós possuímos. E aí, ele nos mostrou a sua constelação. Depois dessa experiência, ele abriu uma tela e mostrou a sociedade onde ele vive. E então não dá para narrar. É uma forma diferente, tudo é diferente. Tudo é diferente. Isso é a capacidade que nós possuímos. E aí,
o mais interessante é que ele nos disse sobre a doutrina dos espíritos, porque na verdade eles não vivem religião, não há religião, já não há necessidade da religião há muitos, ele diz há muitos séculos e séculos, isso é milênios, mas que há necessidade da espiritualidade. E que o Evangelho de Jesus, que nos trouxe, é o código moral, é o código moral que vivencia todo mundo feliz, vivencia aquele código moral. E a doutrina dos espíritos, ele nos disse que é um pontapé que o planeta está dando através da doutrina, para começarmos a alavancar a nossa espiritualidade. O mais interessante, filha, ele disse que é extremamente natural que esses espíritos venham até nós. Ele não tem necessidade de tecnologia, porque tudo é pelo pensamento, e como o perispírito dele já é rarefeito, é extremamente sutil, quase imperceptível, ele viaja maior do que a velocidade da luz, pelo pensamento. Então ele disse que é extremamente natural a presença desses espíritos no nosso planeta. Extremamente natural. O quanto eles nos ajudam e colaboram conosco. É o que eu posso narrar a vocês, dentro do entendimento de vocês, dentro da capacidade, dentro da minha capacidade de entendimento também, do que eu pude analisar e refletir sobre a aula que ele nos deu, sobre a bicorporeidade, sobre a comunicação, sobre elementos, ele falou sobre elementos, outros elementos, ele falou sobre fluidos, e aí ele falou sobre o código moral que reina na constelação dele. Outros elementos, eu digo, elementos da tabela periódica, químicos. Ele falou mais de 150 elementos, o que ele podia falar, desconhecidos ainda da nossa tabela, as combinações. E ele disse, é muito pouco, ainda é muito pouco. E nos motivou, nos mostrando que é a nossa realidade, o que é a nossa condição, que nós não estamos sozinhos, que nós estamos bem amparados, assistidos e que nós precisamos confiar. Nós precisamos confiar e acreditar que esse leme está na mão de Jesus, está na mão de espíritos sábios no campo intelectual e no campo moral. É isso que nos deixa seguros, confiantes, para continuar trabalhando e nos motivando ao ponto de um dia ter esses espíritos como exemplo de desenvolvimento. Mais alguém quer perguntar ou colocar alguma coisa? Nós vamos encerrando, que Jesus nos ampare a todos nós abundantemente, que nós tenhamos a simplicidade, a coragem, o amor, para vencermos as nossas mazelas, os nossos medos, os nossos anseios, as nossas dúvidas. Eu digo que muito das nossas dificuldades escapam das nossas mãos. Às vezes são dificuldades, elas são difíceis de resolver naquele momento. E nós então precisamos colocar essas dificuldades que nós sentimos nas mãos do Criador. Não como transferi-las para que Ele possa resolver, mas confiando que nós temos a capacidade de resolver essas dificuldades, de resolver essas situações. Compreendo e entendo que nós vivemos num mundo ainda de mazelas, mas é o nosso planeta, é a nossa realidade. Que tenhamos otimismo, que tenhamos a coragem
de entender que nós estamos nos transformando, mas pouco a pouco, mas nós estamos nos transformando. E se nós olharmos para trás, nós estamos sim bem melhores do que há 200, 300, do que há 400 anos atrás. E a tendência é ir mais rápido. E se nós nos envolvermos no amor, ainda mais rápido, nós vamos conseguir passar por todas essas dificuldades, enfrentá-las e desenvolver em nós os caracteres do homem e da mulher de bem. Que Jesus se faça presente em vossos corações, em vossas mentes, em vossas mãos, em vossas ações. Que Jesus esteja em suas vidas a todo momento. E que possamos exalar a todos aqueles que nos cercam compaixão, gentileza, amor, paciência e uma grande pitada de esperança. Que assim seja.